Oi, segundo ano, bom dia. Bom, primeiro eu preciso dizer que eu estou morrendo de saudade de cada um de vocês e quero que vocês se sintam muito abraçados nesse momento, que a gente está um pouquinho longe, então o abraço vai ser virtual, mas eu tô com muita saudade de vocês. Bom, vamos lá. A gente está com uma sala de aula diferente, um pouquinho sem amigos hoje. Mas a ideia é que a gente continue aprendendo, mesmo que a gente esteja um pouquinho separado, tá? Hoje a nossa aula vai ser de matemática, uma aula que muitos de vocês gostam muito. A matéria preferida da Gi, a matéria preferida do João. Então, a gente vai relembrar um pouquinho do que a gente já aprendeu e a gente vai aprender uma novidade, tá? E eu preciso que depois de vocês vão lá na agenda junto com os responsáveis de vocês, me falar o que vocês acharam, o que a gente pode mudar, tá bom? Bom, eu vou compartilhar aqui com vocês a imagem onde a gente vai aprender. Vamos lá. De novo para ti também. Bom, vocês estão com o livro da escola? Vocês vão abrir na página 179. Quem não está com o livro, dá um pause no vídeo, vai lá buscar o livro, abre na página 179 e depois volta. Combinado? Então, vamos lá. Bom, essa é a nossa iniciação, né? Nós vamos para a aula de matemática, a gente vai visualizar a subtração e a adição e depois a gente vai entender como que elas funcionam como operações inversas. Bom, esse é o cálculo da subtração. Você tem 10 maçãs e aí você vai tirar 2. Automaticamente você vai ficar com 8 maçãs. A gente pensa assim, se eu tenho 10 maçãs e aí eu vou comer 2, eu vou ficar com 2 maçãs a menos. Vocês conseguem perceber que o número de maçãs antes de tirar é maior do que o número que a gente tem depois que a gente tira as maçãs? Isso é porque a gente fez um cálculo de subtração. Toda vez que a gente faz um cálculo de subtração, o número ele diminui. Então vamos agora para a adição. A adição, ela é exatamente o contrário. A gente tinha só 8, a gente tinha assim, ó, 8 maçãs. E aí a gente ganhou 2, a gente ficou com 10. Então, o número que a gente tinha de maçãs antes era menor do que o número de maçãs que a gente tem agora. A gente pensa assim, se eu tenho 8 maçãs e eu ganho 2, eu fico com 10. Então, o meu total numa conta de mais sempre vai ser maior. Ok, agora a gente vai para um desafio. Pensa em um número, qualquer número, o número que você quiser, só pensa. Conta mais 5. Esse número, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Agora você vai contar esse resultado menos o 5. Subtrai o 5. O resultado não é exatamente o número que você tinha pensado? Eu acho que sim, hein? Mas você sabe por que isso acontece? Porque a adição e a subtração, elas são operações matemáticas inversas. Elas são opostas. Observa só aqui no desenho da adição, o número 8 ele estava lá em cima e o número 10 estava lá embaixo no resultado. A subtração, a gente usou os mesmos números. Então, o que aconteceu? Eles mudaram de lugar. Por quê? Na adição, ele aumentou 2, na subtração, ele diminuiu 2. Se eu estava usando o número 8 e o número 10, eu vou continuar com o número 8 e o número 10. Ok? Bom, aqui a gente vai passar. Mas, tia, você falou que a adição e a subtração são inversos. Mas o que é inverso? Inverso é exatamente o contrário. Por exemplo, frio é o inverso de calor. O alto é o inverso do baixo. Dormir é o inverso de acordar. É o contrário. Então, abre aí o livro de vocês na página 180 para a gente poder tentar fazer essa atividade, tá? Vamos praticar. Bom, o primeiro desafio é bem simples, tem uns retângulos coloridos e a gente vai escrever o que é o inverso.
Qual é o inverso de prender? Já está escrito no livro, soltar. Vocês vão fazer os outros. Qual é o inverso de abrir? Qual é o inverso de acordar? Essa atividade aqui, ó, coloridinha no livro de vocês, tá? Quando vocês terminarem essa, vocês vão fazer o desafio que está na questão 3 e na questão 4. Também é bem simples. Na número 3, vocês vão fazer a continha de mais primeiro, a adição. 10 mais 3, eu já coloquei ali uma dica do primeiro, só para vocês saberem como é o raciocínio. 10 mais 3 é igual a 13. E na conta de menos, a gente vai fazer usando os mesmos números. Só que aí vocês lembram que a gente viu naquela tela que a tia passou ainda agora? Quando você tem a conta de menos, ela é o contrário, ela é o inverso. Você vai usar os mesmos números, só que eles vão mudar de lugar, tá? Tenta fazer os próximos. E na questão 4, a gente vai fazer dessa mesma maneira, só que a gente começa pela subtração. Então, primeiro o resultado é menor e depois a gente faz a operação inversa. Combinado? Tenta aí, se esforça, racha a cuca pensando, mas se tiver dúvida, me procura, tá? Então, vocês podem mandar uma mensagem na agenda e depois eu mando mais vídeo, depois a gente conversa mais, tá bom? Mil beijinhos e fiquem com Deus.